boa noite a todos, todas. Hoje uma alegria voltarmos, estava com saudade, confesso, das nossas reuniões de quinta-feira, debates muito interessantes. Eu vou só dar uma recapitulada do que nós fizemos rapidamente no ano passado, até para que o professor Vitor conheça um pouco do desenvolvimento que nós fizemos, a parte do grupo, os integrantes. Vou apresentar rapidamente o professor Vitor. Confesso que a minha apresentação, como sempre, aqueles que participam sabem que eu tenho uma certa dificuldade, mas eu prefiro até que a pessoa se apresente, porque às vezes o próprio lápis engana, as imagens enganam, e as pessoas têm muito mais a falar do que propriamente o texto ou aquilo que nós pensamos sobre elas. Mas o nosso grupo é uma linha de pesquisa de História e Filosofia da Matemática do GEMAT. Ela foi iniciada recentemente, ano passado, a pedido da coordenadora do grupo, a professora Gabriela Brião. Ela sentiu a necessidade, e até pela minha formação no HCTE, História, Ciências Técnicas e Epistemologia, de que no CAP e voltado para o ensino, a história da matemática e filosofia da matemática fosse apresentada em todas as suas possibilidades, ou então na maioria delas. Assim, com muita alegria mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a pensar esse projeto, comecei a pensar sobre a questão da matemática, da educação matemática, conversando com o Anderson, que é meu amigo de graduação, o professor Vitor foi aquele nome, assim, foi... Os dois, nós olhamos um para o outro, falando, poxa, o professor Vitor. Claramente. Agora, como fazer com que o Vitor apareça? Nós pensávamos que ia ser muito difícil, mas o professor Vitor, sempre solícito, sempre apto, se disse, não, estou disposto, e conseguimos a presença dele. Então, é com muita alegria mesmo, com muita satisfação. E dizia ele no início que, em uma das turmas da graduação, eu havia selecionado, sem intenção nenhuma, um texto dele, e era justamente sobre um dos tópicos que ele vai tratar hoje para a gente, sobre o que ele chama de uma matemática problematizada. Apenas uma rápida introdução ao professor. O professor ele é formado em matemática, mestre em matemática aplicada, também ali no Instituto de Matemática, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação, em que, também conversando no início, e aí não para tentar te lisonjear, professor Vitor, mas é uma tese que realmente ela vai aparecendo nos estudos de educação matemática com muita frequência, porque, de fato, o pensamento que o Vitor nos trouxe em 2004, em diálogo com o pensador David Tal, era e é muito pertinente até o momento. Então, foi uma tese assim, que foi um marco interessante na educação matemática do Brasil, e ela realmente aparece em concursos, aparece em debates e em textos. O professor já nos adiantou em off, não darei spoiler, mas que hoje ele pretende, então, nos apresentar uma forma de diálogo e uma questão até complementar do que ele fez ali. Então, tem muitos artigos, eu confesso que eu dei uma olhada hoje no Lattes do professor, vários artigos de educação. Tem a questão também da formação de professores, um dos grandes marcos do professor Vitor. E, assim, os alunos que eu acabo conversando na graduação e os debates que nós já tivemos aqui, de novo, não tentando puxar muita brasa para a sua sardinha, professor, mas a necessidade dessa sensibilidade que o senhor sempre teve com a educação, sobretudo do ponto de vista da matemática, como ela é sempre importante, e eu me recordo das suas aulas, me recordo das disputas, e passei a vivenciá-las também, e foi um grande aprendizado ouvir o senhor nas aulas de graduação, tem sido um grande aprendizado ler os seus textos, e é com muita alegria que nós te recebemos aqui. Muito obrigado, e da maneira que o senhor quiser, a sala é sua. Obrigado, Jean, pela apresentação tão generosa e lisonjeira. Fico muito, só precisa me chamar de senhor, tá? Fico muito agradecido. Bom, como a gente estava falando agora antes de começar a gravação, né? Como eu acho que a ideia aqui é a gente trocar ideias mesmo, né? Assim, e um grupo relativamente pequeno, não estou pensando nisso como assim uma palestra formalmente, estou pensando mais como uma conversa mesmo. Então, acho que a gente pode ir conversando ao longo da minha fala, que não precisa ter essa organização de ter uma fala, depois abrir para perguntas. Então, a qualquer momento, vocês fiquem à vontade, será um prazer me interromperem para a gente ir dialogando. Eu prefiro assim, né, na verdade. E, bom, eu queria começar, antes de mais nada, né, eu vou explicar um pouco o que eu trouxe aqui para conversar com vocês.
Mas antes disso, eu quero, acho que até para situar um pouco essa minha fala, falar de onde eu falo, né? Assim, complementando essa introdução que o Jean falou, né? Então, eu tenho uma formação inicial de graduação e mestrado em matemática, assim, matemática pura, por assim dizer, e depois, já no doutorado, na verdade, eu comecei a fazer o doutorado ainda em matemática, e durante o doutorado, isso coincidiu com eu começar a dar aula na UFRJ e começar a dar aula no curso de licenciatura em matemática, do qual o Jean foi aluno, e isso me provocou um deslocamento na direção da formação de professores, né? Então, desde então, acho que eu tenho me deslocado da matemática para a educação, e em particular para a formação de professores que ensinam matemática como campo de pesquisa. Então, eu fiz um doutorado, como ele falou, na COP, em sistemas de computação, mas numa linha de pesquisa de informática aplicada ao ensino, e então com uma tese, portanto, nesse campo, né, assim, do uso de recursos digitais no ensino de matemática, na época no ensino superior, né, assim. E desde então, né, eu tenho atuado, sou professor da UFRJ, né, do curso, na graduação leciono no curso de licenciatura em matemática, e na pós-graduação em 2 programas de pós-graduação, né, no programa de pós-graduação em ensino de matemática e no programa de pós-graduação em educação, né, e onde meu foco principal de pesquisa está em formação de professores em currículo. E também coordeno esse grupo de pesquisa que está escrito aí, Laboratório de Práticas Matemáticas para o Ensino, né, LAPRAME. E o que eu vou falar aqui, né, o que eu trouxe hoje para conversar, é essa ideia de matemática problematizada, né, o título dessa que eu dei para essa minha fala é o título do artigo mais recente que nós escrevemos sobre isso, eu junto com a colega Tatiana Roque, aqui também do meu programa de ensino de matemática, que é uma ideia, que é uma discussão, né, quer dizer, essa ideia de matemática problematizada, sobre a qual eu vou começar a falar já, ela tem a ver, né, quer dizer, ela já vem de um diálogo com a Tatiana, que tem uma atuação mais no campo da epistemologia, da filosofia da matemática mesmo, já eu tenho uma atuação mais na educação. Então, essa discussão sobre matemática problematizada, ela traz elementos, a partir desse diálogo com a Tatiana, da filosofia da matemática, para provocar certas reflexões sobre, vamos dizer assim, entre aspas, modelos culturalmente disseminados sobre ensino de matemática. E a ideia é de que essas culturas disseminadas no ensino de matemática, elas têm uma relação com visões socialmente também disseminadas assim sobre o que é a matemática, sobre a natureza da matemática, digamos assim, como campo do conhecimento. Então, por isso que essa é uma discussão que traz elementos da filosofia da matemática para nos ajudar a pensar sobre educação e sobre ensino de matemática, né? Assim. E aqui na minha fala, eu vou, como é mais a minha praia, né, digamos assim, eu vou focar mais na parte de educação mesmo, tá, assim. Mas a gente pode, obviamente, ir trocando ideias, né? Acho que é bem legal também, como o Jean estava falando antes, que tem pessoas de várias áreas aqui, né? Então, isso é sempre bacana as pessoas trazerem outras visões, assim, para isso. E acho que também é interessante dizer que, bom, eu trouxe esse PowerPoint aí também só como um guia, né? Mas assim, só para orientar mesmo a conversa, tá? E depois eu posso compartilhar esse arquivo com vocês, porque nele tem as referências, tá? Dos textos que eu estou usando, inclusive desse texto mais recente, que é de 2021, meu com a Tatiana Roque, sobre essa questão, assim, que tem um enfoque mais trazendo explicitamente elementos da filosofia da matemática e da filosofia em si, de forma mais geral. E acho que a gente estava conversando também antes de começar a gravação, que a gente estava falando junto com o Igor, né, da minha tese de doutorado, e embora
na ocasião, né, isso foi em 2004, né, tem já quase 20 anos, na ocasião, a discussão que tem ali sobre o uso de recursos digitais no ensino de cálculo, né, de matemática no ensino superior para a formação de professores, ela falava de uma perspectiva teórica que é bem diferente dessa que eu vou falar aqui, que era baseado no trabalho do David Toll, que o Jean também citou agora, de imagem de conceito, etc. Mas, né, eu acho que dialoga muito com isso aqui, porque ela tem uma motivação em comum, né? Que é, acho que uma motivação importante, tanto para eu pensar na época lá da minha tese, né, de doutorado, como esse trabalho aqui, que é o lugar do erro no ensino de matemática. O lugar do erro, tem que colocar entre aspas, eu vou voltar já já a falar sobre isso, mas o lugar daquilo que se identifica em geral como erro em práticas docentes em matemática, tanto na educação básica como na educação superior, né? Que, a meu ver, esse lugar é muito errado, né? Muito mal colocado. Então, tem um pouco essa motivação comum, isso é interessante. E eu começo aqui nesse slide inicial com essa bandeira aí da mangueira, né? Assim, essa bandeira, para quem não sei, acho que nem todo mundo aqui é do Rio, né? Assim, não sei se todo mundo conhece, mas essa bandeira aí, ela foi um símbolo bem importante no samba enredo da Escola de Samba Mangueira no Carnaval de 2019, né? Nosso penúltimo carnaval que nós tivemos até agora. E era um samba enredo, né, que falava da história que a história não conta, né? E falava assim de uma mudança na perspectiva da narrativa histórica. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a minha fala também, porque isso tem a ver com isso, aí também já vai muito próximo do trabalho da Tatiana, com um deslocamento na narrativa convencional sobre o desenvolvimento histórico da matemática. E eu acho que essa narrativa convencional produz essas visões socialmente disseminadas sobre o que é matemática como assim campo de conhecimento, digamos, e que tem suas repercussões, né, que influencia mutuamente essas práticas no ensino de matemática. Então essa bandeira representa, eu gosto de usar essa bandeira porque eu tenho uma ligação com samba, né? Assim, quer dizer, eu gosto de samba enfim, então fala muito comigo, mas ela representa esse deslocamento da posição a partir da qual se fala, né? Assim. E tem a ver também com um outro campo sobre o qual que eu nem assim programei para falar com isso, mas também dialoga com isso, que é o pensamento decolonial dentro da educação. Então, acho que isso que eu vou falar também tem a ver com isso, tá? Mas, embora não esteja explicitamente, pelo menos nesse PowerPoint. Enfim, mas eu estou falando pra caramba, se alguém quiser falar qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade, tá? Tem que me controlar, porque eu passo muito de 1 hora, tá? Bem, e aí eu estou começando com essa pergunta aí, um pouco também para situar a minha fala, sobre o que é a educação matemática como campo de pesquisa, né, assim. E aí eu trouxe essas duas memes, tá? A intenção dessas duas memes não é, assim, fazer uma piada, não, tá? Porque eu acho que, para além disso, eu acho que essas memes representam aquilo sobre o que eu quero falar, tá? Elas são expressões disso, ou seja, essas visões socialmente disseminadas sobre o que é a matemática e o que é o ensino de matemática, quais são os seus compromissos, vamos dizer, epistemológicos e políticos, e quais são os seus objetivos, né? Eu acho que são visões muito disseminadas e tem a ver com a discussão que eu quero fazer, né? Então, essa meme da esquerda, né? Antigamente a gente diria uma charge, né? Mas agora a palavra é meme para isso. Essa meme da esquerda, ela mostra, né, dois supostamente cientistas, né, sobre matemática e ciências exatas em geral, que estão escrevendo fórmulas, enfim, coisas de matemática no quadro, e no meio de uma passagem de uma fórmula para outra,
está escrito, então um milagre acontece. E aí um fala para o outro. Eu acho que você deveria ser mais específico nessa passagem, né? Então, essa visão socialmente, eu acho que essa frase, né, então um milagre acontece, ela, como eu disse, representa essa visão socialmente disseminada, né, assim, que é da matemática como um tipo de conhecimento que, vamos dizer assim, já aparece pronto, né, que a gente pode argumentar, como eu vou voltar a falar daqui a pouco, que é uma visão que, na verdade, remonta a uma tradição platônica, né, como se a matemática fosse um conjunto de conhecimentos fixos a priori, que um conjunto de, vamos dizer assim, de fatos, de verdades, que não mudam ao longo da história e não são situados socialmente e culturalmente. Então, um tipo de conhecimento que é descontextualizado e que, portanto, vem pronto, né? Então, um milagre ocorre, eu acho que representa isso, algo que está num mundo super-humano, assim, por assim dizer, que está numa dimensão descontextualizada, dessituada, e um tipo de conhecimento ao qual nós precisamos ascender, né? Então, e eu acho que isso se reflete muito, né, em certas práticas de ensino de matemática que parece mágica, né, que aparece o conhecimento matemático. Então, eu acho que essa charge, nesse sentido, exprime isso. E a outra, né, que também tem a ver com isso, ela também exprime um outro aspecto que vamos dizer assim, sobre o qual eu também vou voltar daqui a pouco, que seria o mito da genialidade em matemática, né, por assim dizer, que eu acho que tem muito a ver com a outra coisa. Então, esse professor aqui, eu devia até ter escondido a cara dele, porque esse é um cientista famoso, enfim, mas ele está falando o seguinte: eu vou ensinar duas coisas, o teorema e o quanto falta de inteligência para atingi-lo, né? Então, essa questão de falta de inteligência tem a ver também com o que eu falei agora há pouco, de um conhecimento ao qual nós precisamos ascender, e o que nos impede de acessar esse conhecimento é alguma falta subjetiva, porque o conhecimento é descontextualizado, dessituado e existe a priori, né? E isso produz também como eu disse, no campo do ensino da matemática, eu acho que talvez quem não é de matemática aqui talvez tenha experimentado isso como aluno, mas isso na educação básica, enfim, mas isso produz essa visão de que a matemática é um campo para, usando entre aspas, que eu estou usando esse termo do mito da genialidade, né? Para pessoas com uma inteligência, seja lá o que for isso, né, o que se chama de inteligência, mas com alguma dotação inata, e que é de uma forma que ou você nasce com essa dotação ou você jamais terá. E que, só um minuto, Henrique, e que digamos assim, o objetivo do ensino de matemática seria hierarquizar essa dotação. Então, o professor está ali para mostrar o quanto ele é mais inteligente que os alunos. E que aluno é mais inteligente que quem, digamos assim. Henrique, por favor. Não, eu só queria explicitar que, não sei se é até bobo minha pontuação, só que o que você disse se torna tão claro como a água quando a gente tem professores que literalmente chegam em sala de aula e falam que matemática é para alguns. Isso. A pessoa vai lá, faz 30 anos de licenciatura e chega em sala de aula e decide falar aquilo. Então, exatamente. Não sei até onde é um problema curricular e até onde é um problema cultural, um problema histórico-cultural, social. Uhum. E a forma que você está estabelecendo isso é muito boa. Obrigado. Você qual é a sua, de onde você fala, digamos assim? Você é aluno da UERJ, não? Sou aluno da UERJ, sou licenciando da UERJ. Beleza. Em matemática. Isso, em matemática. Então, eu acho que é isso, Henrique. Eu acho que eu defendo aqui que é uma questão cultural, né? Que é uma visão sobre o que é a matemática, digamos assim, e sobre quais são os objetivos do ensino de matemática, que é socialmente construído. É uma construção social, é isso que eu quero defender aqui. E os professores, assim, ficam imersos nessa cultura, né? Então, esse tipo de fala que o Henrique acabou de falar
eu acho que a gente nem deve levar muito por um campo assim pessoal. Aquele professor falou isso porque ele é mal intencionado. Mas que esse tipo de fala, que é muito comum, né, entre professores de matemática, é uma fala que é culturalmente legitimada, né? Ele fala isso porque isso é bem visto culturalmente, né, nos meios culturais no ensino de matemática, assim, nas culturas profissionais docentes. Irla. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu sou aluna de licenciatura em matemática da UERJ também, colega do Henrique. Eu tenho, o professor Jean já conhece, eu vou citar mais uma vez aqui a minha filha, que ela é aluna do PAD2, está no 9º ano, e ela não aceita de maneira nenhuma matemática como uma coisa que ela tem que aprender. E eu tenho inúmeras conversas com ela e tal, e assim, a minha observação eu discordo disso, assim, por minha experiência particular com ela, ela chega ao ponto de chorar, é uma coisa sofrida. Eu acho que quando a criança ela efetivamente não tem inclinação para essa área, assim, é sofrido para a criança precisar se aprofundar muito. Eu espero que a BNCC, o novo ensino médio, ele suavize isso para ela, porque ela está entrando agora esse ano ainda no ensino médio, e eu estou torcendo muito para que ela tenha, a matemática seja mais suave para ela, porque é muito sofrido. Ela não tem, ela é desenhista, ela aprende línguas com muita facilidade, ela está estudando russo, inglês, tudo, ela é fluente. Então, assim, ela desenha praticamente profissionalmente, ela é assim, muito boa numa área, mas em matemática não dá, assim, realmente. Aí eu acho que tem muitas questões na vida. Eu poderia ficar falando horas sobre isso, né? Mas eu acho que tem, vamos dizer, um aspecto que é mais interno, é que qual é o tipo de inteligência que é associada à matemática. Então, isso tem a ver também com o que eu quero falar, tá? Porque a gente vê a matemática como um campo da certeza. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de inteligência, muito entre aspas, que a Ila falou, é um tipo de inteligência, não gosto muito desse termo, tá? Mas é só para a gente falar assim mais rápido. Que não está associado à ideia de certeza. Então, eu quero tensionar também essa ideia de certeza associada à matemática. E também, um ponto de vista, digamos, que é mais externo, é a matemática, por exemplo, como disciplina escolar mesmo, que ela falou no Pedro II, que ela é colocada hierarquicamente, como se ela fosse superior em algum sentido em outras disciplinas. E eu acho que muitas políticas do governo atual se apropriam disso, né, da desqualificação das ciências humanas, etc., né? Então é como se o aluno que é bom primeiro que o ser bom em matemática é associado a um tipo específico de inteligência. Além disso, o aluno que é bom em matemática é considerado mais inteligente que os outros. Então, isso são duas coisas, né? Assim que eu acho que a gente tem que tensionar muito, Irla. Não sei se fez sentido o que eu falei. Mas acho que o André tinha levantado o braço e não sei se ele quer falar. Boa noite, professor. Boa noite. Não, eu sou da área de filosofia, mas faço uma licenciatura em matemática no momento, e é interessante assim, o que a Irla falou, por isso que eu levantei a mão imediatamente, a tal da inclinação. A ausência de inclinação talvez seja o momento exato em que a discussão sobre educação matemática se torna mais viva, né? Porque eu tinha um curso de desenho na minha época de adolescência que dizia o seguinte: se você consegue escrever com letra legível, você é capaz de desenhar. Ou seja, para saber desenhar, você não precisa de nada, né? A não ser a vontade de querer desenhar. E me parece que, quando aparece o assunto matemática, sempre vem essa história de inclinação, uma habilidade inata, que, como você disse, né, o papel do docente seria apenas hierarquizar essas habilidades, etc. Aí eu fico pensando, né, como é que um professor ali no ato de ensinar, ele vai identificar de forma inequívoca
Exatamente. A inclinação existe ou não existe, né? Uhum. Exatamente. Então, era só essa observação, desculpa ter interrompido, é porque perfeito, quando vem o assunto, né, aparece a matemática, aparece ou o alto exagero de ignorância matemática, ou a exaltação de uma habilidade inata que alguns têm, outros não têm, e aí, né? Então, perfeito, André, assim, obrigado pelo comentário, assim, mas com isso, a gente já está adiantando várias coisas que estavam para frente aí, mas não tem problema, acho que é assim que é legal. Mas, veja bem, com isso eu não quero negar assim, que as pessoas são diferentes, obviamente, que as pessoas têm mais aproximação, enfim, ou mais afinidade com uma área ou outra. Mas eu acho que tem 2 pontos que o André tocou, que também estão aí mais para frente. Uma coisa é esse mito da genialidade, né? De você falar que é o que eu falei, essa dotação inata. O que eu quero argumentar é que a construção social desse mito da dotação inata está associada com uma narrativa histórica da matemática, que é uma narrativa descontextualizada culturalmente e heroicizada, cujo foco está nos indivíduos. Então, é uma narrativa que é assim, por exemplo, Pitágoras era um gênio, aí ele acordou um dia e inventou, descobriu, enfim, sei lá, o teorema de Pitágoras. E a gente sabe que não é assim, né? Então, primeiro, particularmente no caso de Pitágoras, não se tem nem certeza se tem existido o indivíduo Pitágoras ou não. Mas isso nem vem tanto ao caso. Mas é que não é assim que o conhecimento matemático é produzido numa perspectiva histórica, né? Então tem toda uma questão da onde vem aquilo que se elegeu chamar teorema de Pitágoras. Então, parece que são pessoas escolhidas, Pitágoras, Newton, Leibniz, não sei o quê, que um dia inventaram, e não é nada disso, né? Assim, então, o que eu quero argumentar é que esse mito da genialidade, ele é produzido a partir muito dessas narrativas, é produzido e é retroalimentado, né, também. E a outra coisa que tem a ver com a outra coisa que o André falou, que é o ensino, né, que tem a ver até com uma ideia do que é educação mesmo, né, assim. Então, a escola não existe para hierarquizar as pessoas, né? Assim, não existe para dizer quem é melhor do que quem. A escola é o lugar para promover encontros, né? Em vários sentidos. Mas essa coisa da escola como hierarquização, que aí tem vários autores que a gente podia trazer, né, para falar sobre isso, né, como controle social, enfim, eu acho que ela é mais forte na matemática como disciplina escolar, porque tem muito isso, como se o papel do professor fosse, na matemática, fosse identificar quem é o aluno gênio, né? E, enfim, isso em educação a gente fala muito de uma profecia autorrealizada, né? Aquele que é eleito que vai ser mesmo, né? Porque desde sempre ele é incentivado enquanto o outro é desqualificado. Então, a Irla colocou aqui do Mozart, né? Também. Tem isso em outras áreas, né? Mas eu acho que na matemática, assim, posso até estar errado nisso, assim, na matemática isso tem uma certa exacerbação, entendeu? Porque tem essa coisa da inteligência, né? Jean. Não, foram vários tópicos já levantados, assim, com vários problemas grandes filosóficos, mas 2 questões, assim, me chamaram bastante atenção. Primeiro, eu acho que eu gosto de defender as coisas que eu não acredito muito, porque, não sei, é uma questão meio sofística, o André da filosofia, uma questão meio, não sei. Eu gostaria de pensar que todas as pessoas têm inclinação à matemática. Eu gostaria de pensar que a matemática ela é uma ciência humana, ela é feita por humanos, ela é feita, como o Vitor tangenciou na história, e aí eu acho que, de certa maneira, o Vitor já nos indicou como a conversa já adianta algumas perspectivas que ele vai tratar, mas, assim, uma outra questão que me chamou muita atenção quando o professor Vitor fala dos professores que estão imersos. Assim, de uma determinada maneira, eu tenho, assim, muita dificuldade nessa imersão do ponto de vista de esses professores, às vezes, estão tão imersos que chegam a acreditar, de fato, que são gênios. E não que eles são os novos Newton, são os novos Einstein, são os novos... como você disse, eles encarnam o mito do herói neles mesmos. E, assim, há uma dificuldade, ao meu ver, muito grande quando isso ocorre. Aí eu costumo brincar muito nas turmas de pedagogia da matemática,
que, infelizmente, as pessoas se veem mais como matemáticos do que como educadores. Com certeza. Então, há aí uma dificuldade, justamente nesse segundo meme que você nos trouxe. Era essa pergunta que eu gostaria de fazer. Quando eu mencionei o caso do Anderson, é justamente... E aí eu acho que quando falávamos... Eu ia brincar disso, né? Eu falo, olha... nós falamos em off, que você gera uma certa curiosidade, a pessoa, pô, temos que chegar cedo. No off, as coisas estão acontecendo. E nós só ficamos 2 segundos, né? Foi uma troca muito rápida ali de mensagens, de conversas. Mas, assim, em off, nós falávamos justamente da relação da sua primeira pesquisa, das imagens, do conceito, como isso tem diretamente uma aplicabilidade cognitiva com isso que você está nos trazendo. Então, assim, de certa maneira, eu tenho, às vezes, uma dificuldade, assim, não tentando jogar muito sal na ferida dos professores de matemática, mas que até que ponto alguns conceitos não são nem tão tratados ou não são bem entendidos, ou para citar a sua própria tese mesmo, todas essas possibilidades interpretativas de um determinado contexto ou de um conceito não são tratados e não são sequer dominados pelo professor, mas há um discurso heróico, há um discurso, como você chamou de o mito da genialidade. E, de certa maneira, essa hierarquia ela é criada por um poder. Um poder altamente subjetivo, um poder altamente descontextualizado e que, de fato, gera uma matemática que nós queremos evitar. Acho que mata, de certa maneira, a própria criatividade matemática. Assim, não, essa seria mais uma provocação, não sei se você também percebe dessa maneira, que, de fato, se os professores de matemática tivessem talvez um interesse, uma motivação mais pedagógica e didática, talvez mais questões matemáticas, mais experiências matemáticas na sala de aula seriam possíveis. E, de certa maneira, há aí uma perda epistemológica dos próprios professores quando agem dessa maneira, dessa forma. Não sei como você vê essa questão. Então, obrigado, Jean. Então, algumas coisas. Eu acho que tem... uma primeira coisa que eu diria é o seguinte: se a gente pensar na educação como campo epistemológico, tá? E dentro disso a educação matemática, como eu estou colocando aí, o que é educação matemática, né? Assim, como campo mesmo de conhecimento. Então, eu acho que tem, como você disse na sua fala, existe uma visão de que a educação matemática, como campo de conhecimento, ela é subordinada à matemática. E ela não deve ser, né? Assim, porque se a gente pensar na docência como atividade profissional, aí dentro do campo da educação, tem toda uma discussão de vários autores que falam da desprofissionalização, né? Como o professor não é visto como um profissional, ou seja, a docência é vista como algo que qualquer um pode fazer, por assim dizer, né? Tem vários autores, Tardif, por exemplo, que falam disso. Ou seja, que a docência não tem uma epistemologia própria, né? Assim. E então a gente defende que tem, né? Então, pensando dessa forma, acho que é importante pensar o seguinte: que o compromisso político da docência como atividade profissional não é o conteúdo, é o aluno, né? É o sujeito. Né? Ou seja, é o encontro com o sujeito, eu diria, talvez, assim, o encontro entre os sujeitos, eu diria, talvez, e não é o conteúdo, né? Às vezes a gente fala em educação matemática que a gente precisa ensinar pela matemática, não para a matemática, né? Assim, e muitas vezes a gente vê aí eu estou argumentando que é uma questão culturalmente construída, que os professores sacrificam o aluno em defesa da matemática. Isso é como se a matemática fosse como conteúdo. Eu acho que isso acontece em outras áreas, tá? Porque isso tem a ver com uma concepção do que é educação mesmo, tá? Epistemologicamente. Porque o conteúdo é colocado num lugar sacramentalizado, né? Ele não pode ser... É quase uma heresia, né? Você fazer certas coisas. Então, mas eu pouco assim, nessa fala sua, será que é uma defesa da matemática ou uma defesa deles mesmos? Essa sempre a dúvida. Porque, de certa maneira, se eles se abrissem para um diálogo, para
eu acho que mais experiências matemáticas poderiam ocorrer. E parece que, de certa maneira, esse segundo meme trata isso de maneira, acho, muito voraz, digamos assim. Olha, eu consegui entender, porque eu tive mais tempo de vida, eu tive mais experiência com essa teoria, vocês não tiveram esse tempo, vocês não tiveram essa experiência. E tudo que eu vou falar, vocês sequer conseguirão compreender na sua essência e na sua profundidade. Então, assim, me parece, às vezes, era essa minha digamos que eu falei de botar muito sal na ferida, né, dos professores. Eu não sei até que ponto isso é uma defesa da matemática ou deles mesmos, como que os conteúdos matemáticos fossem vistos quase como dogmas de uma religião imutável. Né? Isso. É muito difícil. Eu diria, rapidinho, Henrique, só citar um exemplo, eu diria que é uma defesa da matemática, né, que, como eu estou dizendo, eu acho que é socialmente construída, da qual os professores se apropriam para se defenderem, digamos assim, entendeu? Para se colocarem num lugar de segurança, né, assim, num lugar de conforto. Então, dentro da educação matemática, uma coisa que a gente tem discutido muito também é a questão da vulnerabilidade, a questão do professor, uma vulnerabilidade não como uma coisa de vamos dizer, se colocar em perigo, né, mas de se colocar em abertura, de se colocar em inacabamento, eu diria que é uma coisa que eu quero falar também daqui a pouco. Então, a vulnerabilidade docente como um aspecto da profissionalização, né? E eu acho que os professores em geral, e dentro dos professores de matemática, se colocam muito numa posição daquele que não pode errar, né? Assim. Então, a alegação dessa matemática como... Mas por que isso ganha um contorno particular na matemática? Porque existe essa construção social da matemática como uma ciência exata, neutra, apolítica, etc. Então, isso produz, eu acho, um lugar de conforto do qual as pessoas se apropriam, né? Então, não tem problema você errar, você falar que não sabe uma coisa, mas isso é muito contrário a essa cultura profissional docente que eu estou dizendo que é construída, entendeu? Jean, fez sentido isso? Que eu quero dizer. Vou só citar um episódio muito rápido, tá, Henrique? Rapidinho, já vou te passar a palavra. Para ilustrar essa questão desse lugar da matemática, tá? Que aqui no meu programa de pós-graduação de ensino de matemática, nós temos projetos de pesquisa que falam de gênero e de questões raciais, né, dentro da educação matemática. E a gente já sofreu alguns ataques de sites bolsonaristas, né, por isso, assim, que eu acho uma coisa, me apropriando, uma coisa que foi dita em 2018, quem não foi chamado de comunista, bom sujeito não é, né, então eu acho que a gente ser atacado é um bom sinal nesse sentido, enfim. Mas, e aí botaram no Facebook, aí as pessoas comentavam, e dentre esses comentários, existiam aqueles comentários assim tradicionais desses bolsonaristas, falando que é um absurdo, não sei o quê, ideologia de gênero, não sei o que lá, aquelas baboseiras, mas existia uma coisa específica que as pessoas falavam muito assim, agora vão querer trazer isso até para a matemática, assim, até na matemática vai ter isso. Então isso me faz pensar, inclusive eu estou escrevendo sobre isso, essa visão da matemática, que ela constitui um lugar de segurança, onde essas questões não precisam. Então eu vou ficar lá dentro, eu não preciso me preocupar com racismo, enfim, com questões sociais e políticas de forma geral, entendeu? Então eu acho que esse é o contorno específico sobre o qual eu estou falando, porque em história não tem isso, né? História, agora as pessoas vão atacar a história da mesma maneira, né? Assim, a disciplina história. Mas a matemática falou assim, até em matemática vão querer falar disso agora, entendeu? Então a pessoa se abriga naquele lugar. Então, isso que eu quis dizer, Jean, que os professores se apropriam disso, assim. Henrique. Eu ia falar algo muito próximo, talvez paralelo do que você acabou de dizer. Eu já ouvi histórias, né? A gente ouve diversas histórias aí quando a gente é aluno de matemática, licenciatura, sobre até professores que comemoram. Um professor reprova 100% da sala. Cálculo, né? Tipicamente. Cálculo. Reprovei uma turma de calouros, 60 alunos, dos 60 eu reprovei 60. E vai pra pizzaria comemorar, vai. Pô, é isso aí, olha só como... Eu ouvi literalmente esse tipo de história. E aí é o que me faz pensar que é impossível um sujeito, homem ou mulher, que
passa uma lista de exercícios horrível, sem que não consegue trazer nada, além de uma linguagem muito específica, difícil e trabalhosa, e uma prova também, e uma didática horrível. E aí mistura isso e dá na reprovação, e ele fica, ai meu Deus. É impossível que ele esteja falando sobre... É impossível que ele esteja se importando com o aprendizado do aluno em relação à matemática. E ele fala assim, cumprir meu papel. Cumprir meu papel. Então, eu acabo me apegando ao que o Jean disse, que eu não consigo enxergar que a gente esteja falando sobre a necessidade de educação. A gente está falando sobre uma pessoa insegura. A gente está falando sobre uma pessoa insegura que usa disso para tratar de... querendo ou não, né, quando a gente... Até conspirando um pouco, mas quando a gente fala sobre poder, a gente pode... Uma pessoa que é insegura, ela pode tratar a insegurança dela com poder. Um homem que se sentiu inseguro a vida toda, se sentiu acuado, conseguiu uma pistola. Já se torna um grande problema. Ou até mesmo... E com isso eu queria até fazer aqui uma visão que eu tive, que esse tipo de coisa eu acho que não acontece tanto nas outras áreas, como em matemática, porque as outras áreas ainda têm uma visão política. Isso não vai acontecer tanto em história, porque em história, querendo ou não, o cara pode ser o mais inseguro do mundo, mas ele tem uma noção social de que reprovar 60 alunos não necessariamente é algo legal. Agora, a matemática, parece que o cara só se deu ao dever de saber derivadas, já tá bom. Então, ele se limita a isso, e com isso ele vai lá e ele pode se apropriar dessa insegurança de uma forma que o professor de história talvez não possa, por causa da sua falta de conhecimento e de seu orgulho de falta de conhecimento. Sim. Então, Henrique, eu concordo com você, tá? Que tem várias questões de insegurança e de até perversão mesmo, por assim dizer, né? A pessoa, assim... Mas, o que eu acho que é importante a gente pensar, as pessoas terão suas questões pessoais, subjetivas, psicológicas. Mas o que eu acho que é importante pensar é o seguinte, quais são as culturas que legitimam essas práticas? Porque que se constituem na formação docente, nos ambientes profissionais docentes, porque essas práticas que o Henrique está... Cálculo muito, né? Assim, é um mito. Mas essas práticas que o Henrique está descrevendo, elas são culturalmente legitimadas. O que eu quero dizer com isso? Esse professor que faz isso, é muito possível que ele chegue entre os colegas e fale, eu fiz isso, todo mundo acha normal, entendeu? Reprovei 60 pessoas. E todo mundo acha ok. Então, o que eu quero dizer é que isso é culturalmente legitimado dentro da formação, entendeu, Henrique? Acho que isso que a gente tem que pensar. O que legitima isso? Porque ele poderia fazer isso, ele poderia ser um inseguro, um perverso, etc. Mas isso não causar choque. E causa muito pouco. Entendeu? Jean? Não, eu acho que eu ia fazer uma brincadeira sobre esses perversos, esses pervertidos e tal. Estou brincando com o Henrique se ele estava pensando num político particular, que ele estava falando com muita veemência. Mas eu voltaria àquela questão mesmo. Eu acho que quando o Henrique faz o paralelo com a história, é muito interessante sobre... E aí eu acredito que as nossas falas, na verdade, elas convergem no sentido... são as visões que as pessoas têm de matemática. E esse uso político, esse uso do poder, que é muito interessante. Por que não uma matemática em que as teorias... Isso a história da matemática nos ajuda muito. De observar que você propõe uma teoria, essa teoria ela é imediatamente contraposta, ela é debatida, ela é vista em todas as suas nuances, e não é porque um resultado ele pode ser logicamente aceito dentro de um sistema, ele vai ser válido para todos os sistemas. Exatamente isso. Então, assim, e isso eu tenho essa questão, essa dificuldade que eu vejo que as nossas salas de aula, tanto no básico quanto no ensino superior, e não posso falar de uma pós, por exemplo, de um curso de doutorado em que problemas específicos são tratados e são motivados a isso, mas, em geral, parece realmente um ensino voltado para um cânon. Você tem que saber essa teoria e você acaba não tendo uma experiência matemática, assim, você acaba não tendo uma vivência com um problema, você acaba tendo uma vivência com uma teoria já sistematizada. Exatamente, isso. Uma série de questões. Perfeito. Então, aí eu acho que é muito
uma questão assim, por isso que eu sempre uso exatas entre aspas, porque eu acho que a estrutura, daqui a pouco eu quero falar dessa ordem da estrutura que eu estou chamando, mas a estrutura lógica interna da matemática, ou de uma parte da matemática, né, assim, ela é confundida com uma visão epistemológica externa da matemática como campo de conhecimento que se constitui historicamente e também é confundida com a educação, né? Parece que a matemática, como construção social, também se desenvolve e é produzida obedecendo, digamos assim, essa lógica interna que é da matemática contemporânea e que é muito recente historicamente, na verdade. Então, acho que é isso que... E também repercute na educação, né? Enfim, está muito legal a conversa. Eu vou dando uma adiantada aqui, mas vamos falando assim, por favor. Bom, isso aqui é uma reflexão também, mas eu acho que eu vou adiantar, que é uma visão assim de que o problema da educação matemática como campo de pesquisa, que também tem a ver com essa ideia da descontextualização, né, ou da suposta neutralidade da matemática, que seria como se fosse determinar a melhor forma de ensinar o conteúdo olhando só para o conteúdo, não olhando... Então isso tem a ver, né, com o que eu já falei aqui, e vou falar aqui em seguida, isso aí basicamente eu já falei, que é a negação de que o compromisso político e epistemológico da profissão docente é com os sujeitos e não com a matéria, né? Então, é como se a gente pensasse na educação matemática como campo só do ponto de vista da matemática, que, como eu disse, fica nesse lugar sacramentalizado, que é imaculável e que é, enfim... como se fosse como se fosse uma heresia. Os exemplos que vocês já trouxeram aqui, né, representam isso que eu falei, né, de você não poder, esse lugar sacramentalizado que o professor sacrifica o aluno em prol da matemática, né, assim. Isso tem a ver com isso. Bom, aí... como eu disse, isso não quer dizer que o conteúdo não seja importante, né, assim, que a matéria, enfim, mas em que lugar, né? Então isso tem muito a ver com o que eu quero falar. Bom, e aí, um roteiro, né, que eu estou usando um modelo culturalmente legitimado no ensino de matemática, e aqui eu estou me referindo ao ensino básico e ao ensino superior, né, o Henrique trouxe o exemplo do cálculo. É esse modelo aqui, que começa pelas definições. Então, tem definições, teoremas, exemplos, aplicações e exercícios, né? Então, como a gente... Então, isso que eu estou argumentando é como se nós precisássemos ensinar a matemática imitando... É que eu estava falando agora há pouco com o Jean. Imitando a sua lógica interna. Então, o ensino precisa reproduzir essa lógica interna. Então, se começa apresentando as definições, como se essas definições, sei lá, o que é função, né, um conceito qualquer, como se essas definições sempre fossem e sempre serão da maneira como elas são hoje, né? Quando, na verdade, se nós olharmos a matemática do ponto de vista da produção de conhecimento numa perspectiva histórica, essas setinhas aí, isso é ao contrário, né? Porque, em geral, as definições surgem por último, né? Então, isso produz, né, na educação, no ensino de matemática, uma ideia de que as definições inventam as ideias. E, na verdade, do ponto de vista histórico, não é isso, né? As definições tentam capturar formalmente uma ideia que já é familiar, né? Acho que um exemplo que é muito evidente disso é o exemplo, que eu não vou me aprofundar muito, porque nem todo mundo aqui é de matemática, mas assim, dá para entender o que eu quero dizer, que é o exemplo de axiomas de Peano. Os axiomas de Peano, eles deram uma construção formal
para o conceito de número natural, né, que são os números de contagem, né, 1, 2, 3, 4, os números inteiros positivos. Os axiomas de Peano foram formulados no começo do século XX, né, em 1908. Então, e o número, a ideia de número é muito anterior a isso, né? Esse exemplo que eu dei é muito evidente de propósito, mas com conceitos matemáticos que são menos evidentes, assim, eu acho que essa que eu estou chamando esse roteiro aí, eu vou chamar da ordem da estrutura, ela produz uma visão de que as definições, da maneira como elas estão formalmente estruturadas hoje, nascem prontas, né? E trazendo para a educação, o que eu quero argumentar é que isso produz um afastamento das pessoas da matemática, porque é uma coisa que apareceu lá e que foi vislumbrada por algum gênio, né? Que era outra coisa que eu tô querendo falar, né? Então, esse modelo, né, que esse roteiro, que é muito culturalmente disseminado no ensino de matemática, raramente se começa, eu tenho várias lembranças disso no meu curso de graduação, raramente se começa com alguma, o que eu vou chamar de problematizações, tá? Com alguma provocação sobre a que problema aquela definição atende. Se começa logo, ou tenta atender, digamos assim, se começa logo com uma ideia, a definição é essa, então, sei lá, fração, né? Trazendo, fração é isso aqui, né? E pronto, vamos embora. E exercícios, né? Então, da onde vem, para que vai, como se contextualiza? E eu não estou falando de contextualização, aquela coisa da vida cotidiana, não, tá? Eu tô falando de contextualização dentro da própria matemática, né? Que é uma coisa que raramente se faz. Enfim, isso aí eu basicamente já falei. E essa última frase que apareceu aí, eu acho que é importante, porque existe também um mito, né, nessa construção cultural, que fugir desse roteiro seria um enfraquecimento, né? Seria uma coisa assim, que você está superficializando o conteúdo. E eu quero defender que isso é um aprofundamento epistemológico do conteúdo, né? Assim, porque como se produz a visão que a matemática é uma ciência rigorosa, então o ensino tem que ser rigoroso. Então esse suposto rigor, né, ele tem a ver com isso, com a imitação dessa estrutura no ensino de matemática, né? Então, como se sair desse roteiro é uma coisa mal vista, assim, é uma coisa assim, não, aí eu estou facilitando, tem essas falas, né? Certo? Tô indo muito, tá fazendo sentido isso? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza? Então essa é a ideia. Então, aí o que eu quero dizer bom, aí eu trouxe um trecho, né, desse meu texto com a Tatiana Roque, agora de 2021, mais recente, que fala mais ou menos essas ideias que eu já falei, né? Que a matemática é socialmente reconhecida como a ciência da lógica, da exatidão, da certeza, e que o conhecimento matemático seria, então, caracterizado pela perfeição da estrutura, né, assim, e pela correção dos resultados. Então, a questão é que essas adjetivações, a ciência da lógica, da certeza, da perfeição, né, da correção, da certeza e da correção, ela extrapola uma visão interna da lógica matemática para uma visão epistemológica e histórica. Então é como se as ideias matemáticas nascessem com essa estrutura, né, e fossem eternas, né? Então essa é mais ou menos a ideia. E então o que eu estou chamando aqui da ordem que eu já falei um pouco, né? A organização do conhecimento matemático científico e seus critérios de legitimação, ou seja, de estabelecimento de verdades que são aceitos hoje, né? Assim, ou seja, o formalismo matemático, né? A lógica, isso eu estou chamando da ordem da estrutura. E as ordens de invenção, eu estou falando disso para me referir às formas de produção de conhecimento matemático numa perspectiva social e histórica, né? Que estão presentes em diversas práticas que hoje chamamos de matemática, né? Assim.
Então, essa questão do rigor, né, da exatidão, da certeza, né, do formalismo matemático é tão celebrado dentro da matemática científica, digamos assim, acadêmica hoje, é até interessante pensar que historicamente isso é muito recente, né, assim. Então, por exemplo, na matemática grega, euclidiana, existia outro sentido de rigor, né? E até se diz, assim, que a geometria euclidiana era pouco rigorosa. Do ponto de vista histórico, essa afirmação é incorreta, porque ela não é pouco rigorosa, ela está sustentada sobre outra noção de rigor. Então, até a própria noção de rigor, a própria noção de formalismo, parece também que ela é eterna, que ela é descontextualizada, que ela é supra-humana, etc. Né? Assim, enfim. Então, essa ideia de matemática problematizada e não problematizada tem a ver um pouco com a confrontação, né, dessa ordem da estrutura e da ordem da invenção. Eu quero falar um pouco. Beleza? Posso seguir? Estou falando super rápido agora, né? Assim. Mas posso seguir, Jean? Alguém quer comentar alguma coisa? Pois é, eu tenho medo de ficar comentando muito. Assim, não mas comenta. Vou... Não, eu gostei do nome, a ordem da estrutura, e é uma coisa assim que eu não me recordo de ter lido um texto teu sobre isso, nem ter visto uma fala, mas é uma das questões da... Esse está nesse texto aí, 2021, tá? Pois não, já é uma referência ao que eu só tinha lido de 18, mas essa linha argumentativa realmente é uma das minhas, digamos, ênfases nas aulas de prática da matemática. Como sair dessa obsessão que você chegou a tangenciar esse momento, em que o André agora está passando, né, e é bem parecido talvez com a filosofia em alguns âmbitos, em que o professor chega de definição, teorema 1, teorema 2, teorema 3, e quando dá tempo, tem uma aplicação aqui, tá? Você pode fazer mais ou menos assim, e está aqui esse caso. Eu acho, e aí, enfim, só para citar um caso, Jean Piaget, no livro dele, Estruturalismo, tem também toda uma questão sobre a ideia de função, você mencionou, sobre como essa ideia do Cassirer, como que essa ideia de função vai fazer essa perspectiva no final do século XIX. É muito interessante como esse modelo de abstração, como nós então tiramos a matemática da realidade e ela passa então a falar de um objeto matemático, um objeto mental, em que ele já não necessariamente tem aí uma relação direta com a realidade. Um exemplo prático, histórico, simples, que é a raiz quadrada de -1, por exemplo. Uhum. Chega lá, Cardan... Boa, esse exemplo é bom. Pois e você chega ali e diz, eu não tenho correspondente com a realidade. Eu entendo o que é uma raiz quadrada, eu consigo ver aqui, de acordo com a geometria euclidiana, de acordo com o rigor da minha época, mas eu não sei bem como operar com isso. Mas dentro da lógica, você surge ali, você vai operando e as coisas vão ocorrendo, Euler, a própria física quântica, e aquilo passa a ganhar um sentido a posteriori. Então, isso também é muito engraçado, como essa separação entre... E aí, quando você falou ordem da estrutura, no seu argumento, eu me lembrei, e aí já fui recentemente atacado como comunista, então sou quase uma pessoa do bem. Estava eu num bar bebendo cerveja, alguém ouviu um nome que eu não vou mencionar, o nome inonimável, né? E alguém está gritando, nos xingando por aí. E o que ocorre? É justamente esse processo da ideologia do ponto de vista marxista. E que em determinados trechos muito bonitos de Marx, que ele vai dizer assim, olha, a ideologia passa a ser quando a ideia assume o lugar do mundo, e mesmo quando essa realidade concreta está na sua frente, você não consegue ver. Você vê de cabeça para baixo. Isso é muito bacana. Quer dizer, até que ponto, né? Exatamente, até que ponto a matemática também tem esse poder. Sim. Esse poder sedutor do número, esse poder ser... E aí uma certa ambiguidade, uma ambivalência daquilo que nós falávamos no início. Ao mesmo tempo que a matemática ela nos causa temor, nos causa receio, ela tem a dificuldade, uma questão epistemológica, ela nos dá esse conforto, ela nos dá essa ideia de certeza, e que talvez ela nos afaste do mundo. Ela nos afaste de nós mesmos, nos afaste da realidade. E isso é muito curioso. Exatamente. Nos afasta da vida, né? Na verdade. Pois é. Aí eu, de novo, eu volto àquela questão
Eu vou falar, desculpa, eu sei que está gravado isso, pode ser usado contra mim em alguma inquisição aí científica matemática, mas eu costumo dizer assim, eu gosto muito da matemática, eu amo a matemática, o meu problema são os matemáticos. Então, assim, até que... Vou dizer que eu compartilho um pouco, tá? Tudo bem. Então já estou em boa companhia, arderemos juntos em alguma fogueira, por aí. Mas e eu tenho essa ideia, eu tenho às vezes essa impressão de que aquela ideia dessa defesa, como criar uma defesa da matemática, né? Enfim. Isso. Então, por isso que eu acho que essa ideia de exatidão é crucial, né? Porque ela produz um afastamento da vida, um afastamento do mundo. Então, por isso que eu acho que ela tem que ser tensionada no ensino, né? Então, por isso que eu quero atacar mesmo essa ideia da matemática universal, da matemática. Então, uma educação matemática que ataque mesmo isso, que desestabilize essa visão. Isso é crucial, é central nessa discussão, tá? E só acho que é muito isso, né? Porque isso é apropriado por certos setores políticos, né? Porque é conveniente, por isso que a matemática é hipervalorizada, eu acho, como disciplina escolar, né? Porque é uma matemática que é divorciada das ciências ditas humanas e que ela, por meio dessa noção de exatidão, ela produz um afastamento, uma invisibilização da vida mesmo, né? Então, acho que é isso que eu quero desestabilizar. Mas só antes de passar a palavra para a Regina, rapidinho, só trazendo esse exemplo dos números complexos que o Jean falou, que eu acho que é muito bom, que é assim, que tem a narrativa que existe em muitos livros didáticos é assim, inventaram o número i para resolver a equação x2 mais 1 igual a 0. Isso é exatamente o que eu quero dizer com não problematização, porque é como se fosse, vamos inventar isso aqui, sabe? É a descontextualização. Alguém chegou um dia, vamos inventar essa equação aí, coitado, vamos inventar um número aí para ser solução dela. Isso exatamente é a descontextualização, né? A descontextualização social, histórica, enfim. Regina. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Vitor. É um prazer. Eu sou da área da história. Legal. E eu venho militando há alguns anos na história das ciências. Ciências no plural, exatamente, que aí a proposta é abraçar as exatas, as humanas e quaisquer outras que possam vir a existir nessas caixinhas, né? E eu queria trazer uma experiência que eu tive como orientando, isso foi em 2015, um orientando que era professor do ensino médio. Ele procurou o HCTE, ele é da área da matemática, professor de matemática do ensino médio, ensino fundamental, desculpa, que agora vai até o 9º ano, não é isso? Isso, sim. E ele estava com uma turma de 9º ano, e ele falava assim, o quanto ele era apaixonado por matemática, o quanto ele estava envolvidíssimo com a geometria euclidiana, que para ele tudo começou ali na geometria euclidiana. A Mariel conhece, é o Arnaldo. E, na verdade, ele estava com muitas dificuldades para passar esse prazer que ele tinha com a matemática, passar isso para os seus alunos. Ele identificava alunos com pavor, e depois com pavor, um ódio por consequência do excesso de pavor, se nós pudéssemos identificar. E ele estava desesperado com isso, ele gostaria muito de fazer um trabalho, que seria um mestrado, para que ele pudesse mostrar a matemática, as belezas da matemática. Então, as belezas são exatamente isso que você estava agora falando, Vitor, que é a contextualização. Ao invés de chegar com essa fórmula, isso aqui, pronto, ele chegava, era uma vez o Einstein, até chegar nas passagens dos trens, para observar os relógios, toda uma discussão de tempo. Então, tinha toda uma narrativa que ele gostaria de passar, claro, levando em consideração o conteúdo do 9º ano, mas ele tinha dificuldades de como passar isso, era uma dificuldade educacional, né? Que é o que você está propondo aqui como uma educação matemática.
E ele fez uma dissertação incrível, porque foi muito, exatamente pela proposta do programa, foi interdisciplinar, né? Que ele trabalhava com diferentes áreas de conhecimento. Aí ele chegou à conclusão que é isso, ele trabalhando com outras áreas de conhecimento, ele poderia mostrar para os alunos essa contextualização matemática. Aí ele fez um trabalho sobre a atuação dos árabes, os conceitos, todo um conhecimento árabe. Ele fala do algoritmo, né, algarismos, enfim, né? E foi interessante. E chegou aqui no Brasil, que é a minha praia, né, que é o período imperial, e vai falando de trabalhos, e chega até o nosso Dom Pedro II. Na verdade, eu tive contato com ele, depois de muitos anos agora, né, e perguntando, quer dizer, ele continua, eu queria sondar como é que ficou isso. Não digo assim, a dissertação em sala de aula, mas ele na sala de aula, né? Como é que seria isso? Porque nesse grupo aqui, eu constatei que essa dificuldade, ela continua. Por quê? Porque no cotidiano da vida, você não vai, eu particularmente, tá? Eu não vou percebendo tanto isso. Por quê? Porque o contato é com os alunos de graduação, com os alunos de pós-graduação. E não tenho tanto contato quanto eu gostaria de ter com os alunos de ensino fundamental e médio. E aí, aqui foi nesse grupo que, infelizmente, acho que foi o Henrique até que infelizmente teve que sair, foi aqui nesse grupo, muito bom, que nós voltamos a fazer essa discussão da dificuldade de você passar isso para os alunos. Como é que poderia ser feito isso? Entendeu? É essa angústia que também me motivou a ter mais contato com o ensino fundamental e médio, mas com grupos, e principalmente por conta da matemática, porque você pode estar até perguntando, nossa, o que você está fazendo aqui, né? Mas é algo que eu estou, assim, completamente envolvida, pegando a carona do Jean, né? Mas completamente envolvida. Por exemplo, amanhã eu vou falar com o grupo da matemática do 9º ano sobre as mulheres, mas na verdade, nós vamos falar disso. É exatamente esse mito da genialidade, porque já, por favor, Regiana, já foi feito o pedido. Você tem que falar da matemática. Porque os alunos não se sentem envolvidos, é só um desabafo, né, que eu queria fazer. Mas tem tudo a ver. Envolvidos com essa questão de que um dia porque eu nunca serei uma gênia ou um gênio, uma gênia, né, na nossa realidade. Na situação em que esses alunos estão, do ensino, enfim, numa escola municipal, com todo esse contexto que vocês já sabem, saindo um pouco da graduação e da pós-graduação nessa nossa discussão, e aí eu fico vendo essas duas questões que você está trazendo. Né? Eu me sensibilizei bastante. Claro, porque eu sou da área da história, mas de que maneira? Quer dizer, eu tenho uma fala que pode ser carinhosa, pode ser para confortar as pessoas em relação a isso. Mas enquanto um professor de matemática, porque esse aluno de 2015, ele não conseguiu. Ele me disse, eu não consigo fazer com que os alunos gostem da matemática. Ele já vem me respondendo assim, como é que vai ser o Enem? Se isso aqui for cobrado, como é que... E também, assim, nas reuniões não sei como é que fala, como se fosse uma reunião do colegiado. Conselho de classe, né? Isso, dos conselhos de classe, a palavra final é do professor de matemática. Aí, como é que eu fico, enfim, completamente amordaçada em relação a esse cenário. Fico completamente empolgada também com o assunto. É algo que os alunos daqui que estão aqui também estão muito preocupados. A Irla foi uma das primeiras alunas que falaram assim, nossa, de onde surgiu isso, então, de que existe esse mito em relação à matemática? Então, estou querendo te dizer, você está no espaço muito interessante, falando de um assunto que é muito esperado, viu? Muito, muito esperado. Legal.
Então, era isso que eu queria dizer, dessa minha ansiedade, dessa minha... Não é nenhuma provocação, é um desabafo mesmo. As coisas que vêm acontecendo, coisas que você já está super ciente, e todos os que estão aqui também. Mas é uma ansiedade em relação a essas dificuldades todas, e vejo que o teu texto, eu estou aqui anotando, com a Tatiana, por que será? Porque vocês vêm de uma educação, né, de uma pós-graduação de educação matemática, vocês estão falando com os alunos de vocês, são os professores. Exatamente, isso. Desses locais, né, que dão aula. Aí eu te pergunto, isso continua, essa ansiedade, né, que eu vi pontualmente desse aluno de 2015 e do grupo de uma escola, que vai ser uma discussão de amanhã, isso continua muito ou isso está mudando? Eu acho que continua muito. A gente tenta mudar dentro da formação. Aqui na UFRJ, eu vou falar, está gravando, mas tudo bem, eu vou falar que a gente tenta fazer esse movimento na graduação, né, na licenciatura em matemática, mas é muito difícil. Porque, como eu falei, as pessoas... Mas eu acho que a gente consegue alguns avanços, assim. Porque as pessoas dentro da universidade veem isso como um enfraquecimento, sabe? Assim. E tem também essa subordinação da licenciatura ao bacharelado, que isso aí eu acho que não é só a matemática, tá? Eu acho que são todas as áreas. Na história talvez seja mais ainda, né? Assim, que a licenciatura é vista como um curso de segunda categoria. Então existe uma visão de que é muito difícil convencer as pessoas disso, que é o seguinte, que existe uma visão de que o conhecimento de conteúdo é suficiente para formar o professor. Ao questionar essa visão, quando eu questiono, as pessoas entendem que eu estou dizendo que conhecimento de conteúdo não é importante. Então, as pessoas não conseguem entender essa diferença, tem uma dificuldade muito grande. Dentro da universidade que eu estou falando, que não ser suficiente... E não, parece que eu estou atacando. Acho que tem mais uma vez a ver com essa sacramentalização, entendeu? Que é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente não pode pensar em qual é a melhor forma de ensinar fração. Não existe a melhor forma, entendeu? Então, não pode se esgotar no conteúdo. Mas aí parece que eu estou dizendo que a pessoa não tem que saber matemática para ensinar matemática. Então, acho que tem essas dificuldades, assim. Eu acho, na verdade, que as pessoas, no fundo, têm preguiça. Né, até citando Boaventura, Souza Santos, eu acho que é uma indolência, né, assim, epistemológica que as pessoas têm. Tem preguiça de entender aquilo que não as convém. Mas a gente está na luta, né? A gente tem um programa de pós-graduação com mestrado, doutorado também, em educação matemática, atua na licenciatura, enfim. Jean. Não, você disse que está gravando, então eu vou restringir meus comentários. Mas eu acho que era mais ou menos nessa linha. Eu acho que sim, tem a preguiça. Eu acho que eu vejo também uma certa ambição e eu reitero esse desejo de marcação de poder também. As pessoas, eu participo desses debates, sofro as mesmas dores, carrego as mesmas cruzes, e eu percebo que além da preguiça, porque olha só, essa é a realidade. Do ponto de vista de conteúdo de graduação de matemática, todos passaram pelo mesmo conteúdo. Então, quem recebeu um carimbo da UERJ, da UFRJ, que a universidade for, todos receberam esse carimbo. Esse trabalho extra é essa dificuldade, é essa indolência que você falou. Eu queria só fazer duas ponderações, eu acho que entra também nesse debate de preguiça, de interesse, mas e tem a ver também com o já citado Henrique. Eu te brinquei com ele no início, não sei nem se estava gravando, sobre quando ele foi fazer a aplicação hoje na pesquisa dele em sala de aula e o cansaço que ele teve depois de 3 tempos, 4 tempos. Aí depois eu disse para ele, olha, essa é a realidade que você está tendo nesse calor depois de 4 tempos. Agora você imagine um professor que chega na escola às 7 da manhã, tem que ir para outra escola, depois às 4 da tarde, e depois ainda tenta dar à noite um supletivo, uma aula. Qual tempo esse professor terá para pensar numa nova metodologia? Qual tempo ele terá? Então, assim, tem esse grande, gravíssimo problema, o professor Vitor também já tocou nesse assunto, da não profissionalização do ensino, da não profissionalização docente, e aí da precarização do ensino, em que você pode ter até um bom entendimento, uma boa prática, você pode ter um bom modelo pedagógico, os modelos se multiplicam, mas você não tem um contexto propício educacional, um contexto propício em que o professor possa
ser capacitado, entender, dialogar. Aí ele pode... Exatamente isso. Ele nem é tão preguiçoso, porque ele trabalha de 7 até as 10 da noite. Ele simplesmente não... Ele está numa estrutura que não permite a ele fazer isso. E tem o outro contrário, que a Irla... eu tenho muita vontade de conhecer a filha da Irla, que ela menciona sempre no mesmo contexto, e eu acho que passa também por esse outro lado. Como você não tem esse tempo, como você não tem essa estrutura, aí tem o ótimo artigo, né, da insubordinação, eu chamo de epistemológica, né, que eu acho que tem um pouco a ver com o que o professor Vitor falou. Para você ter uma insubordinação criativa, você precisa primeiro ter uma insubordinação epistemológica. Você precisa primeiro repensar a sua criatividade, repensar esses seus meios de ação. E, de certa maneira, como isso também atrapalha a vida do discente. Porque o professor entra num círculo, numa dada situação, em que a matemática, ele diz, olha, é isso, é essa fórmula, é esse o método, vamos resolver, está tudo pronto. E, ao mesmo tempo, aquele sabor, aquela experiência, aquela dúvida, o professor comentou no início do erro, dele olhar o material, dele falar, poxa, assim não dá, dessa maneira, tem outra forma. Olha, não é igual o que ele fez no quadro, mas tem uma maneira diferente. Você também não tem esse tempo, porque o currículo te exige um conteúdo imenso, você é obrigado seja pela escola, se for particular, então, você o seu salário depende de uma determinada resolução. Depende de tantas questões corretas aquela pessoa vai marcar num simulado. Então, é essa a realidade. Então, assim, nós chegamos num nível realmente de precarização diversa. É só essa provocação também dessas dificuldades. E eu acho que nós temos esse privilégio, o professor Vitor comentou, temos aqui, esqueci o nome, desculpe, que também veio até do Pará, recebeu do Face, isso, num colégio de aplicação, e que foi justamente esse meu argumento para o Henrique. Falar, olha, Henrique, nós temos esse privilégio, nós pensamos uma atividade, nós tivemos um contexto, nós podemos aplicar, mas 90%, 95% da população brasileira não tem esse privilégio. Essa que é a realidade. Quer dizer, se todos os colégios fossem públicos de qualidade, de aplicação, que tivéssemos um professor Vitor, que tivesse o André, que tivesse o Wellington, Regina, pessoas que têm esse interesse, mas a realidade não é essa, infelizmente. Sim, mas a gente tem que pensar nisso para entrar nessa disputa, né, assim, eu acho. Quero contrapor essa ideia que eu estou chamando de uma matemática não problematizada com uma matemática problematizada, né. Uma matemática não problematizada a gente poderia dizer que é uma matemática naturalizada, digamos assim. E essa contraposição, da maneira que nós construímos nesse artigo, ela para estabelecer essa contraposição, é crucial o estatuto da categoria problema. Essas incapacidades subjetivas que têm a ver com esse mito da genialidade, então o gênio é aquele que tem uma capacidade maior de vislumbrar a verdade, né, em matemática. Se a gente traz isso e contextualiza nos contextos sociais nossos aqui do Brasil, olhando para as questões de racismo estrutural, de patriarcado estrutural, isso ganha um viés de raça, de gênero e de classe, né, assim. Então, quando a gente pensa no mito da genialidade, nessa imagem do gênio da matemática, da pessoa capaz, que tem essa dotação inata por fazer matemática, essa imagem ganha um corpo. E esse corpo é o corpo de um homem branco, hétero e cis, né? Assim, você pensa, o gênio da matemática é essa imagem, né? Então, acho que isso é uma discussão importante também. É assim que a matemática, como disciplina escolar, atua na manutenção dessas questões, desses aspectos estruturais na sociedade brasileira, né? E, enfim, no mundo também. Bom, e aí o exemplo que eu quero dar disso é da geometria não euclidiana, né? Então, a geometria não euclidiana, ela se constitui historicamente a partir das tentativas de demonstrar o postulado das paralelas proposto por Euclides como um teorema. E o que a gente vê é que esse postulado não é demonstrado e nem contestado. Ele simplesmente produz outras verdades, que são geometrias não euclidianas. Então, nesse sentido, a gente pode pensar no postulado das paralelas como um problema. E esse problema tem um valor em si, porque ele não foi resolvido. Ele não foi resolvido no sentido, não houve uma decisão universal de que isso é verdadeiro ou falso, né? Houve a produção de contextos nos quais isso é verdadeiro, nos quais isso é falso. Então, nesse sentido, quer dizer que ele não conduziu a uma resposta universal.